tem mais, o São Paulo também está envolvido em 3 competições, né? Então, além de ter 3 competições, tem um calendário cheio, demora para trocar, acaba deixando o time mais tempo desgastado em campo, né? E ele falou sobre isso na entrevista coletiva anterior, antes do jogo do Atlético. Ele falou de um elenco desgastado. Aí vai para o jogo do Atlético e não faz uma alteração aos 45 do segundo tempo, colocando o Rodrigo Nestor na ponta direita. Não tem explicação. Diga, Renan. E as alterações de hoje também. Marinho. Quando ele fala que em 180 minutos o jogo foi decidido numa bola parada, porque em 180 minutos o São Paulo não quis ganhar do Atlético. A perfeita análise do PVC, que o Atlético fez uma marcação individual, que é muito incomum no futebol mundial, hoje em dia, essa marcação individual e de um time inteiro. Eu, uma vez na minha carreira, eu tive a responsabilidade de fazer a marcação individual no Galhardo, na semifinal da Libertadores em 2005. Mas em um jogador, no principal jogador do time. Agora, o time inteiro do Atlético, praticamente o time inteiro, o que tinha menos responsabilidade de uma marcação individual era o Hulk. Mas o de um time inteiro é muito raro de você ver no futebol mundial hoje. Então, quando um time opta por ter uma marcação individual, os jogadores desse time eles sempre reagem a uma ação do adversário, certo? Eu vou ter que correr atrás do Luciano. E o São Paulo sem movimentação nenhuma para abrir os espaços. Se todo mundo vai acompanhar o jogador, você tem que se movimentar para abrir os espaços. Estava muito simples. Como não tinha movimentação nenhuma, eu tenho que marcar o Luciano, ele não se movimenta, eu também não preciso correr. Estava muito simples essa marcação individual que o Atlético teve que exercer. Foi muito tranquilo. Para o Alan Franco, que jogou há 2 dias atrás, foi tranquilo para ele jogar hoje. Não tinha movimentação nenhuma no time de São Paulo. Sem agressividade. Toques laterais e com lentidão. Então, o Zubeldia tem que falar isso também. Meu time também não quis jogar por 180 minutos. Ele tem que falar isso daí também. Eu mexi errado. No primeiro jogo, nem mexi. E nesse jogo, eu mexi errado. O Lisieiro era o principal jogador do time hoje. Ele tirou o Lisieiro. Era para ter feito a substituição, o contrário, tirado o Luiz Gustavo, que já tinha cartão amarelo, e mantido o Lisieiro, mas não aos 42 do segundo tempo, muito antes. Então, essa eliminação de São Paulo passa, sim, muito, na minha opinião, pela equipe técnica. Que no primeiro jogo não era o Zubeldia, era o seu auxiliar, mas liderado pelo Zubeldia, e hoje ele. O mesmo erro que foi cometido lá, e eu tenho para mim que ele só fez as 5 alterações para depois não ter, mas você não usou todas as possibilidades. Não, eu usei, mas aos 42 do tempo. Desculpa. E ele foi cobrado por isso. O jogo de ida, ele foi cobrado por isso. Muito cobrado. Depois do jogo de ida, teve reunião para discutir o que é que tinha acontecido e por que não tinha havido as alterações. E outra, algumas coisas estão sendo ponderadas com o Zubeldia. Claro que o Zubeldia é o técnico, claro que ele tem autonomia para escalar, claro que ele vai ver o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, mas o diretor pode conversar com o treinador e falar, vem cá, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por exemplo, hoje, no meu ponto de vista, o Marcos Antônio era para ter entrado no jogo em algum momento, porque ele dá mais dinamismo do que ter Lisieiro e Luiz Gustavo. Segundo ponto, no jogo de ida, um jogador que podia ter entrado, e hoje também, é o William, que está pedindo passagem, que quando ele entrou no time, ele entrou muito bem. Então, assim, ele deixou um time muito estático, muito... Sim. Siga, para mim hoje... Isso, não, o Renan colocava que ele seria titular, na tua opinião, né, Renan, o PVC, falando que o São Paulo ficou muito preso, que vocês rolou os dois ao mesmo tempo, daí o som deu uma oscilada, só para ficar bem claro que cada um comentou sobre essa situação do São Paulo. Me pareceu que o Atlético conseguiu... eu não diria, não quero comparar os jogos, tá? Mas o Atlético, de certa forma, também, a exemplo do que o Flamengo fez contra o Bahia, conseguiu um certo nível de segurança contra o São Paulo, né? São Paulo trocava passes ali e tal, daqui a pouco cruzava uma bola ou outra, mas não veio assim o São Paulo avassalador, com aquela cara de que vai fazer 2 de vantagem.
em momento algum do jogo me pareceu assim um jogo para espera aí que o São Paulo vai conseguir evitar os pênaltis. Concorda, Renan? Não, pelo contrário, foi um jogo bem tranquilo para o Atlético. Apesar de São Paulo ter tido mais posse de bola, perto de 60% em algum momento do jogo, mas os principais chances de gol, que também foram poucas, foram do Atlético. Na hora que se encontravam Paulinho e Hulk. E por que eu acho que eles estão muito distantes um do outro, PVC? Porque o Paulinho tá tendo que correr muito nesses jogos contra o São Paulo, principalmente. Essa ação individual, ele está tendo que correr muito atrás do lateral ou atrás de um dos volantes. E daí, na hora que tem a bola, né? Jogadores dessa qualidade, tem que ter um comprometimento ali em fechar espaço, cortar uma linha de passe, mas não ficar correndo atrás de zagueiro, de volante, de lateral. Porque daí, a hora que tem a bola, o cara não vai ter força para atacar. Se vocês me permitem, um breve comentário, uma lembrança que veio na minha cabeça. Eu jogava no Atlético Mineiro e chegou o Ricardinho no Atlético Mineiro. O Ricardinho, que hoje é comentarista, né? Na televisão. Chegou o Ricardinho, nosso treinador era o Celso Rotti. E o Celso Rotti gostava muito desse negócio de marcação individual. E o Ricardinho, o rendimento dele, a gente conhecia muito bem ele com a qualidade dele técnica. Jogava eu e o Márcio Araújo de volante. Chegamos pro Celso e falou, professor, desculpa. Agora, o que você está esperando, que todo mundo no Atlético está esperando do Ricardinho, se ele tiver que correr atrás de volante, ele não vai conseguir fazer. Não tem como. Então você está esperando do Paulinho que ele corra atrás de lateral ou que ele faça gol, que ele dê drible, que ele vá para cima? Então, me desculpa, mas isso aí é você desperdiçar um talento correndo atrás de um lateral. Desculpa. O ano passado, o que eu acho que está acontecendo muito é por causa da chegada do Bernard. No ano passado, quando o Filipão chegou, antes do Filipão, era... que começou ano passado? Cudê? Fugiu. Cudê? O Cudê fazia um 4-4-2 e deixava Paulinho e Hulk na frente, os dois. O Paulinho voltava um pouco mais para cercar o volante, mas era uma dupla de ataque por dentro. Quando a gente falou agora há pouco de Bruno Henrique e Gabigol, eram os dois circulando. Os dois soltos na frente com duas linhas de 4 por trás. Quando o Filipão chegou, a primeira coisa que ele fez foi jogar o Paulinho para o lado esquerdo para jogar com meia por dentro, que podia ser o Zarate, que podia ser o Igor Gomes, jogou o Paulinho para o ponto esquerdo e montou um 4-2-3-1. E o Paulinho ficou distante do Hulk. O Paulinho vinha jogando no 4-4-2 com o Milito, com dois atacantes. Quando chega o Bernard, como o Bernard estava jogando no Panathinaikos por dentro, o que é que ele fez? Ele puxou o Bernard para dentro e puxou o Paulinho para a ponta. E aí acontece isso que o Renan está dizendo. Hoje, por exemplo, uma função prioritária do Paulinho era marcar o Rafinha. E olha que o Rafinha, normalmente, é o quem faz a série de 3. Só que hoje o São Paulo fazia a série de 3 com o Ligeiro, muitas vezes. E o Rafinha tinha um pouco mais de liberdade para passar. Então o Paulinho tinha que voltar pegando o Rafinha. E aconteceu da aproximação dele com o Hulk. Eles se conversam muito. Eles se acham e eles são a melhor dupla de ataque do Brasil. Quando o Hulk arrasta e dá o passe, que o Paulinho sai na diagonal, 2 vezes houve finalização do Atlético no primeiro tempo. Foram as 2 melhores chances do Atlético. Tirando uma finalização do Scarpa, que foi fraca, que o Rafael pegou do lado esquerdo, as 2 chances foram passe do Hulk para o Paulinho entrar em diagonal. Só que, para mim, o Paulinho tinha que vir para dentro. Deixa o Bernard correr, deixa o Bernard do lado esquerdo. O Bernard já tem uma certa idade, já tem 32 anos, tem esse limitador. Só que o melhor jogador do time é o Paulinho. Então, eu estou falando disso um pouco projetando o que vai acontecer também nas quartas de final da Libertadores. Semana que vem tem Fluminense e Atlético no Maracanã. Deixa eu agradecer ao Luiz Freitas, que mandou um superchat dizendo o seguinte, que os tricolores estão desmerecendo o Galo, que tem que respeitar que a última vitória do São Paulo em cima do Galo foi em 2020, já virou freguês. Sim. É o recado do Luiz Freitas. Ele colocando aí que o São Paulo tá freguês do Atlético Mineiro. Porém, São Paulo nunca venceu o Atlético com o Hulk. São Paulo nunca venceu o Atlético com o Hulk. Outro dado muito interessante, muito interessante. Poxa, nunca venceu o Atlético Mineiro. E olha que o Hulk já tá. O Hulk já tá do Atlético Mineiro há um século, hein, Renan?
Inclusive no Morumbi, o Atlético tem ganhado sempre do São Paulo no Morumbi, né? Da mesma forma que o jogo do Flamengo não encaixa com o São Paulo, do São Paulo não encaixa com o Atlético. Incrível como isso acontece. E não sei se eu me fiz entender mal, eu não estou desmerecendo a merecida classificação do Atlético. Eu só quis dizer que o São Paulo deveria ser mais agressivo, tentar mais a classificação. Eu esperava um São Paulo hoje jogando em cima, o Everson fazendo 2, 3 milagres, a bola batendo na trave, e não foi o que aconteceu. O Everson, pouco trabalho teve hoje na MRV Arena. Então, o Galo mereceu, o Atlético mereceu passar. Se eu me fiz entender assim, mas do ponto de vista do São Paulo, um jogo, um confronto, 180 minutos, que o São Paulo não quis em nenhum momento ganhar do Atlético. Deixa eu colocar para vocês que existe um argumento contrário, pelo menos uma reclamação, que durante o jogo aconteceu, que é naquele lance em que o Júnior Alonso comete uma falta em que o São Paulo sairia fatalmente muito próximo ao gol. Eu não sei precisar para vocês qual era a distância exatamente ao gol, mas era ali indo da intermediária em direção ao gol. A gente tem esse exato momento da falta cometida pelo Júnior Alonso. Se não me engano, é no Luciano, né? Me corrijam se não for o Luciano, mas se não me engano é o Luciano. Não, o Rato, perdão, isso aí. O Wellington Rato está indo em direção ao gol. Onde não temos a imagem mais aberta, não há mais jogadores do Atlético. O que há de jogadores do Atlético, eles estavam ali no frame fechado. Esse é o lance, ó. O Alonso erra, o Rato vai ficar à frente e acaba sofrendo a falta. Vamos lá, PVC, e aí? Lance para amarelo, o árbitro deu falta e amarelo. A reclamação é que poderia ser expulso, afinal, o jogador de São Paulo estava indo em direção ao gol e ainda que tivesse um bom espaço até a meta do goleiro do Atlético, enfim, não tinha mais jogadores na frente. Acertou a arbitragem, sim ou não, PVC? Eu acho que acertou. A minha impressão é que acertou. Porque ele não. É que alguém vai dizer do lance do Atlético e Botafogo, né, que aconteceu no Newton Santos e que é parecido. Mas aqui o Bruno Fux está na cobertura. Então eu acho que o certo era cartão amarelo, como deu o Ramon Abate-Abel. Eu queria colocar de novo esse momento aí, ó, esse momento que cita o PVC. O Bruno Fux é o que está embaixo na tela, que, imaginando a velocidade natural deles, poderia chegar, se não junto, perto do Wellington Rato. Isso atenua a condição clara e manifesta de gol. É por aí, Renan? Não é por aí, concordo com o PVC, acho que é para cartão amarelo. A gente vê na imagem assim parada, a gente tem até uma outra impressão, mas no lance, né, corrido, normal, na velocidade normal dos jogadores, ele tava. Quando se solta a imagem aí, como soltou há pouco tempo atrás, quando o Rato toca na bola, o Fux já está praticamente junto dele. Não, acho que o cartão amarelo foi o correto. Só que o Scarpa deu um osso ali, por uma bola quicando, pressionada ali, um osso para o Júnior Alonso, o Scarpa deu ali. Mas aí ficou claro, né? Ficou bem claro ali que ele já estava fechando ali, faria a cobertura. E do outro lado fechava o Arana, se eu não me engano, também. Então eu não vejo motivos para reclamação do São Paulo nesse sentido aí, não, Maninho. Ali ele tá, quer ver? Vocês da imprensa. Oi, diga, PVC, pode falar. Diga. Não, só estou fazendo o seguinte. Não, eu ia só agradecer. Eu ia só agradecer o superchat do Vocês da Imprensa, que sempre participa conosco em diversos programas, que mandou o seguinte: ó, o zagueiro do Atlético alcançaria. Ele está concordando conosco. A gente gosta de quem concorda com a gente, então podem concordar que a gente lê sempre. Diga aí, PVC. Ele está a 40 metros, aproximadamente 40 metros do gol, o Rato na hora da falta. Estou falando pelo seguinte: o campo tem 105 de comprimento, certo? Então, 105 dividido por 2 são 52,5, que tem metade do campo. O grande círculo tem 9,15. Então, se você tirar 9,15 de 52,5, vai dar 43. Ele já passou uns 2 metros ali, né, do grande círculo. Então tem 41, tem 40 metros de distância para o gol. E 40 metros com 2 jogadores se aproximando, não tem como considerar uma chance
clara e manifesta de gol, né, que resultaria na expulsão. Me parece que é claro, me parece que todos nós concordamos com isso, né, que não houve prejuízo ao São Paulo em razão da arbitragem. Vocês concordam? Eu acho que é isso. Algum ex-árbitro pode discordar da gente, né? Mas eu acho que é isso. Mas assim, vendo a velocidade natural do jogo, quem sabe se fosse o Lucas, que é um jogador muito mais veloz do que o Rato, eu poderia falar alguma outra coisa aqui, mas não, definitivamente foi um lance normal. O cartão amarelo foi normal. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui do Tempero do Ronaldo. Ele falou assim, olha só, não foi o São Paulo que saiu, e sim o Atlético Mineiro que tirou o São Paulo. Vamos dar méritos ao Atlético Mineiro, mandou o Tempero do Ronaldo. Dito isso, eu quero perguntar para vocês, primeiro ao PVC, depois ao Renan, se o Atlético Mineiro, depois de ter eliminado o São Paulo, se torna favorito na semifinal contra o Vasco. E aí, PVC? Eu acho o Atlético favorito contra o Vasco, ainda que o Vasco tenha mudado muita coisa e o Vasco mexeu muito no vestiário depois da entrada do Pedrinho e do Felipe no vestiário. O Renan trabalhou com o Juvenal Juvencio. O Juvenal Juvencio tinha a frase que eu adoro contar, que ele fala sobre como é lidar com o jogador no vestiário. E o Juvenal dizia assim: se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. E é a pura verdade. E o Pedrinho está entrando no vestiário prometendo Coca-Cola e dando Coca-Cola, como o Juvenal ensinava. A imitação é assim, muito boa, cara. A imitação é muito boa. Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Bom, Marinho, se eu fechasse o olho aqui, parecia o Juvenal falando, cara. Pô, espetacular, parabéns. Espetacular. O PVC derrubou o Renan, o PVC acabou com a participação do Renan, teve que até tirar os óculos agora. Depois de ter vindo com a oração à meia-noite, a 1h da sexta-feira 13, o PVC me larga essa aí. Agora, bom, vou fechar aqui, vou sair aqui agora. Ô Renan, e o favoritismo aí? Me diz, se tu conseguir te recuperar, me fala aí. Para mim, desculpa, foi muito bom, foi muito bom, desculpa. Para mim, o Atlético é favorito, E digo que até mais favorito do que eu fazendo a comparação, né, no jogo do Flamengo contra o Corinthians. Eu vejo o Atlético, apesar dessa melhora, apesar dessa evolução, e muita evolução de ambiente mesmo. É muito disso que o PVC falou. Incrível como o ambiente, você vê que o ambiente ali dentro do Vasco, e que é um ambiente de estádio também, como foi citado do Corinthians, é um ambiente de estádio. A gente vê quando o Vasco vai jogar lá, a mobilização da torcida, você vê o Pedrinho cantando, cara, isso daí muitas vezes ganha jogo. Essas coisas mudam a história. Podem fazer o que a gente, numa análise fria, vê o mais fraco, esse tipo de ambiente, esse tipo de mobilização pode fazer o, na teoria, mais fraco ganhar do mais forte. Mas para início de confronto, eu vejo o Atlético com favorito nesse confronto aí. Para fechar a nossa live, a nossa enquete perguntou para quem esteve conosco durante esse começo de sexta-feira quem é favorito para conquistar a Copa do Brasil. Mais de 60% dos quase 1.000 votos foram pro Flamengo. Vocês concordam que dos 4, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, o Flamengo é o favorito ao título? E aí, PVC? O Flamengo é o melhor time. Eu não tenho... Você sabe, no ano passado, quando o São Paulo chegou na semifinal, você vai se lembrar disso, eu falei, eu tô com a sensação que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Foi uma coisa que eu falei também quando o Flamengo chegou na semifinal em 2013,
2013 foi muito marcante para mim, porque eu fui para Goiânia fazer Flamengo e Goiás, fazer Goiás e Flamengo, e eu visitei a concentração do Flamengo no Hotel Castro, em Goiânia. E quando eu saí da concentração, eu tinha certeza que o Flamengo ia ser campeão da Copa do Brasil. E foi. E foi a sensação que eu tive no ano passado. E eu falei, São Paulo, tô com uma cisma de que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Neste ano eu não tenho essa cisma com nenhum dos quatro. Eu acho que pode acontecer muita coisa. A única cisma que eu tenho não é de ganhar a competição, é que o astral que mudou do Corinthians, se ele permanecer daqui a 3 semanas, vai ser difícil ganhar do Corinthians. Porque, por causa da maneira como que aconteceu ontem, aquela simbiose de arquibancada com o campo, dos jogadores chegando perto da arquibancada, e a torcida começa a cantar o Poropopó, e os jogadores estão dançando o Poropopó junto com a arquibancada, aquilo foi muito forte para mim. Eu acho o Flamengo o time mais forte. Mas vai ser uma maratona com obstáculos. E a gente não sabe como é que o Flamengo vai se comportar em relação aos desfalques e a eventuais novos desfalques. E aí, Renan, Flamengo favorito, sim ou não? Eu tenho a mesma opinião que o PVC, é o time mais forte. Diante disso, não gosto de ficar em cima do muro. Gosto de dar a minha opinião e acho sim o Flamengo favorito pela qualidade do elenco, pela qualidade individual dos seus jogadores. Mas, como já falamos aqui, o PVC bem citou, o ambiente que foi criado ontem, né, na Neoquímica Arena, até se esquecendo que estão na zona de rebaixamento, foi um ambiente incrível. E essa cisma que ele citou lá de 2013, do ano passado do São Paulo, quando eu cheguei no Morumbi, na semifinal da Copa do Brasil ano passado, eu tinha certeza absoluta que o São Paulo ia passar. E da forma que passou, com o ambiente que foi criado no Morumbi, eu tinha certeza absoluta que o São Paulo ia ser campeão. Essas coisas acontecem, né? Em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos você tem aquelas cismas, como disse o PVC. Esse ano, sinceramente, não tenho, mas eu vou pelo time que tem mais qualidade. E, para mim, nesse momento, é o Flamengo. Perfeito. Dito isso, senhores, eu queria agradecer a parceria de vocês nessa nossa hora de live. Valeu demais, PVC, valeu demais, Renan. A programação do canal do All Sport segue amanhã com o All News Sport pela manhã, depois o de primeira com o PVC. Mais tarde nós temos o Onde Assistir, eu vou estar com vocês também. Depois tem o Fim de Papo, enfim, toda a programação do canal do All Sport. Tem o Posse de Bola, tem muita programação legal, além dos conteúdos, dos cortes e dos conteúdos gravados, sempre produzidos pela equipe do UOL. Valeu, galera, muito obrigado por todos os likes, todo mundo que esteve conosco, por todas as novas inscrições, sempre com o sininho de notificações ativado. Vamos ficar de olho em toda a programação do canal do UOL e também das informações lá no site. PVC, Renan, um abraço para vocês, meus parceiros, a todo mundo que esteve conosco, até a próxima. Tchau, tchau. Uau.